O Senhor tem nos mostrado, irmãos, que o próprio tempo e o momento em que vivemos mostra claramente que nós não podemos estar tão atenciosos às coisas passageiras em detrimento daquelas que são permanentes. Você entendeu o que eu disse? E o Senhor há de te instruir à medida que a gente for desenvolvendo aqui essa palavra. Mas assentados mesmo, vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pelas ofertas que foram trazidas e os dízimos também. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus, porque nós podemos nos apresentar diante do Senhor daquela forma que atende aquilo que o Senhor quer. O Senhor disse para que ninguém se apresente diante de Ti com mãos vazias, porque, na verdade, o Senhor é aquele que nos abençoa. E se nós chegamos de mãos vazias, Senhor Deus, quer dizer que o Senhor não está nos abençoando, nós não estamos crendo. Mas se nós chegamos com a parte daquilo, que é a bênção do Senhor na nossa vida, Senhor, nós podemos honrar o Senhor. E eu peço a bênção do Senhor, segundo a Tua palavra. Eu sei que os irmãos não estão buscando em primeiro lugar isto, mas em primeiro lugar honrar o Senhor. Mas a Tua palavra fala que há de transbordar os seus celeiros e de vinho os seus lagares. E eu profetizo isso sobre a vida de toda pessoa que de coração adorou o Senhor com suas ofertas e dízimos. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, você sabe por que o diabo te odeia tanto? Pergunta para a pessoa que está perto de você. Você sabe? Por que o diabo te odeia tanto? O Senhor me falou. Ele falou o seguinte, ele te odeia desta forma, porque todas as vezes que ele ora para você, ele lembra de mim. Porque eu te fiz a minha imagem e semelhança. Glória a Jesus. Você carrega a imagem do Deus Todo-Poderoso. Não só como criatura, mas agora como filho. E participa da mesa dele. O inimigo te odeia com todas as forças que ele pode. Mas ele não pode nada contra você. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Jesus. Há um tempo para trás eu ficava pensando, meu Deus, como é que pode ser isso? Eu estou me referindo àquele texto lá do Apocalipse, do capítulo 13, que nos fala a respeito de uma imagem. Seduz os que, 13 e 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Mas como é que pode isso? Uma imagem com fôlego. Esses dias eu estava vendo aí uma pessoa falando, né, que até há pouco tempo só existia uma inteligência na Terra. A inteligência do homem, natural. Mas agora surgiu uma outra inteligência. Existe uma inteligência que conversa com você, que fala ao seu respeito, que te responde quando você faz uma indagação de uma maneira brilhante. Não é mesmo, irmãos? Todos sabem que eu estou falando da inteligência artificial. Talvez na nossa linguagem moderna, um robô, computador, com essa inteligência ali guardada dentro dele, ele vai dizer onde é que você nasceu, quanto que você calça, quando é que você casou, e vai dizer tudo a respeito da sua vida. Ele te conhece. Um amigo meu me disse que ele estava com um grupo lá da Universidade dos Estados Unidos, que estava mexendo com, ouvindo, né, palestras e ensinamentos sobre inteligência artificial, e ele se prontificou. Eu já contei isso aqui? Não, então, bom. Ele se prontificou a ser um experimento. Pode, só não pode, ele falou o que não podia, pesquisar a respeito, né? Mas ele também falou, de uma forma geral, que poderia.
E então, quando chegou no dia, o professor foi falar para ele o que a inteligência artificial disse para ele. Disse a respeito dele. Disse para ele que ele só usava um tipo de sapato. Era mesmo. Contou para ele os gostos, a forma como ele vivia. Mas não é isso que me impressionou tanto. O que me impressionou foi que ele levantou uma questão em relação àquilo que as pessoas pensavam a respeito dele, né? E elogiando. E então, ele falou, está faltando algumas pessoas aí. Falou. Não, aí ele não acertou não, porque eu tenho mais amizades, mais pessoas que têm uma boa impressão a meu respeito. A inteligência artificial falou para ele, não, eles não são seus amigos. Escuta essa, dorme com essa. Não são. Ué, como não são? O que você ouve e vê deles não é aquilo que eles realmente falam a seu respeito. Imaginou isso? Tem uma inteligência já no mundo, irmãos. Tem uma inteligência. Ela está numa situação assim tão avançada tecnologicamente que nós só estamos com alguns detalhes. Agora imagine essas coisas todas concentradas na mão de um homem só. Ele pode ser reproduzido numa imagem facilmente, e essa imagem conhece tudo e fala tudo a respeito de todos, e inclusive manda matar, porque sentença para você. Você é assim, 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 e você não anda em conformidade com aquilo que nós temos determinado para você. Imaginando, gente. Você conversando com a máquina, ela falando isso com você, contando a sua história toda. E a inteligência artificial tem um detalhe. Ela própria se aperfeiçoa. Ela vai, olha, eu tenho que estar falando aqui com alguém que é leigo no assunto, mas alguma coisa que vai saindo assim para fora, não sou nenhum expert. Mas eu já aprendi, já ouvi que ela, quando tem algum problema, ela mesmo trabalha a solução daquele problema. Não precisa de um programador, não precisa do homem ir lá ajudar ela a fazer aquilo, não. Ela se melhora sozinha. Eu estou falando isso para assustar vocês mesmos. De vez em quando a gente precisa levar um susto, porque a gente fica igual o sapo na água, né? Vai esquentando aos pouquinhos, você vai levando. Quando se assusta, já não tem mais jeito. É esta a toada deste mundo. Jesus falou que quando ele estivesse para voltar, os homens estavam casando, dando em casamento. Normal, vida normal, tocando a vida. E eles serão surpreendidos, assim como foi no tempo de Noé. Esse Noé é um doido, esse cara está construindo esse barcão de todo tamanho aqui no seco. Como é que ele vai arrastar isso até chegar lá no mar? Como é que é essa história? Esse homem é doido. Irmão, nós somos loucos para o mundo. A mensagem que nós pregamos é uma loucura. É isso que o apóstolo Paulo fala. Para aqueles que estão do lado de fora. Então, preste bem atenção, irmãos. Chegou a hora da gente começar a olhar o momento em que estamos vivendo, tendo nele uma orientação do próprio Deus que nos advertiu de que quando essas coisas estivessem já borbulhando e brotando aí, que nós deveríamos levantar os nossos olhos aos céus, porque a nossa redenção, o quê? Exultai. No meio de um mundo caótico, de uma situação assim tão sem esperança, está um povo eleito, está uma nação sacerdotal, que tem um papel preponderante em relação ao reino dos céus, agora no momento em que estão sobre a terra. Então não volte para casa da maneira como você chegou aqui, tão tranquilo. Faça um levantamento da sua vida. Será que eu estou me aprontando para a hora? Será que eu estou respondendo aquilo que é a expectativa que Deus tem em mim, que fui alcançado pelo seu favor e a sua misericórdia? Meu irmão, minha irmã, começa a dar uma olhada aí. Eu sempre falo, dá uma olhada na sua agenda, tem muita coisa que talvez não precisa mais estar aí, porque o tempo não dá.
Quando Jonas estava ali naquele barco, o pessoal estava julgando tudo, não tem jeito, nós não vamos sobreviver. Tira todo o peso, até a comida, tudo, eles julgavam tudo no mar, porque estava pesado. E para terminar, julgaram o Jonas também. Nessa hora do desespero, né, vale tudo. A morte está aqui diante da minha face, do meu rosto. Né, eu tenho que lidar com essa situação. É isso aí, irmãos. É isso aí. O momento está chegando, a hora está chegando. Arruma a sua casa. Arruma a sua vida. Hebreus não, desculpe. Ageu. Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 1. Esse profeta, juntamente com o profeta Zacarias, viveram em um momento caótico de Israel. Caótico. Cidade de Jerusalém destruída, templo destruído, e eles paulatinamente foram trabalhando, construindo primeiro o altar, depois os muros, e assim por diante. Mas aqui o Senhor, através do profeta Ageu, fala o seguinte, capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Não é cheio de panela, não, é de painéis. Viu? Acaso é tempo de vocês habitarem nessas casas luxuosas, enquanto esta casa, a casa dele, permanece em ruínas? Onde é que está o foco? Vocês estão olhando primeiro para os interesses de vocês e apenas para aquilo que vocês querem para vocês mesmos? Olha a minha casa lá, está em escombro. E o Senhor então traz uma palavra de advertência para Israel, e vocês sabem pelo livro de Neemias, Esdras, esse mesmo tempo, esta obra que foi feita, o povo atendeu a palavra do Senhor, e eles fizeram uma construção que era praticamente impossível de acontecer, os muros, né, em volta de Jerusalém, em um tempo recorde. Ninguém imaginava que eles pudessem fazer aquilo. A bênção do Senhor, o que ela faz? Não traz desgosto. E eu falo o seguinte, vem limpinha, não vem com imposto de renda em cima, não vem com taxa de não sei o quê, não vem limpinho. A bênção do Senhor chega na sua vida limpinha. E nós temos então que atender a isso, irmãos. Nós também estamos vivendo uma situação assim, uma situação caótica. O mundo está caótico. E Deus está despertando a igreja dele para esse momento final, onde vai ter a trombada de frente do reino das trevas com o reino da luz. E o dia se aproxima. E uma coisa que eu fico assim pensando, Deus, até quando essa injustiça, esse tempo não passa, essas coisas não acontecem. Meu Deus, até quando? O Senhor fala, minha misericórdia é paciente, mas quando chegar a minha ira, ela será inexorável. Não haverá como fugir dela. Por isso que Deus é paciente, gente. Pensa nisso, a paciência de Deus em relação às injustiças que nós vemos no mundo, injustiças que você vive. Você fala assim, que isso é um absurdo. Como pode uma pessoa ser tão maligna assim? Como pode intentar e ir a fundo de uma maneira desonesta, falsa, contra a vida de outras pessoas? Ele está tendo um tempo. Ele está tendo um tempo. E esse é o tempo em que a igreja tem que se apresentar com a palavra do Senhor, tem que se apresentar com a vida de Deus, tem que se apresentar como um sacerdócio celestial na terra. Jesus falou lá quando o cego, que foi curado lá foi lá no poço de Siloé, né, lavou os olhos, voltou. E depois ele encontrou com ele, o cego não sabia quem o tinha curado, né?
E Jesus se apresentou a ele prostrou diante de Cristo e o adorou. Agora, tinha algumas pessoas lá, porque Jesus falou, eu vim para que os que veem não vejam e os que não veem vejam e para que os que veem não vejam. Aí aqueles que estavam duvidando dele como a pessoa que era, o cego adorando a ele, né? Ele então diz para eles, se vocês não estivessem vendo o que está acontecendo, vocês não teriam pecado algum. Se vocês estivessem vendo. Mas como vocês não estão vendo o que é que realmente está acontecendo, persiste o pecado de vocês. Nós temos que trazer para o mundo alguma coisa clara, uma obra definida, distinta, pela nossa vida separada, pela unção do Espírito na nossa vida, que o mundo terá como referência. Ele vai falar, não quero. Tudo bem. Isso que vocês estão aí apresentando. Ou ele pode dizer, eu quero. São transformados. Assim como no princípio da igreja, dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Eles também vão entrando para dentro dessa família bendita, que é o povo de Deus. Mas, irmãos, nós é que somos a referência aqui nesse mundo. Satanás não está à vontade aqui, porque você e eu ainda estamos aqui, somos os sacerdotes de Deus sobre a terra. Você já recebeu isso aí na hora da ceia. Lembre disso. O diabo te odeia, porque você é a imagem e semelhança do Senhor. Você foi recebido no corpo de Cristo como participante da herança dele também. Nesta posição nós temos que entender que não podemos estar atentos, mais atentos àquilo que são as nossas próprias necessidades, que às vezes são apenas assim, luxo, né? Coisa que não faz tanta diferença assim. E estamos assim, com preguiça das coisas do Senhor, com preguiça de nos envolver nas causas do Senhor, com preguiça de fazer o reino avançar, como é a nossa responsabilidade fazer. Então, igreja, eu queria que você entendesse agora, lendo comigo, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Versículo 13 em diante. Desculpa, capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes experiência que o Senhor é bondoso. É aquela canção que nós cantamos aqui. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá. Com todo o fôlego que tenho. Eu não vou, como todo o meu fôlego aqui, porque eu estou com o microfone na mão. Mas eu fico vendo o povo cantando assim, parece que não está com todo o fôlego, não. Nós dizemos que para o Senhor que Ele é digno de honra, glória, força. Você sabe que força que é essa? A que Ele te deu, a que você tem. Força. Empenho naquilo que é do Senhor. O Senhor sabe, você também sabe, a área que está faltando aí ser preenchida, a lacuna que precisa ser preenchida, no alinhamento da sua vida com o reino de Deus. Reino de Deus. Sou sacerdote do Deus Altíssimo. Eu tenho que ter o temor do Senhor na minha vida. Esse temor significa o quê? Aborrecer o mal. Aborrecer a altivez, a soberba, a arrogância.
o mau caminho, a boca perversa. Isto é temor a Deus. Nós estamos andando dessa maneira, irmãos? Vamos alinhar a nossa vida com aquilo que o nosso Senhor já estabeleceu, porque tudo que está torto vai ter que se endireitar. E o que não se endireitar será descartado. Chegou a hora de você alinhar a sua vida. O momento está aí muito claro. Levantai ao alto os vossos olhos, porque vocês podem olhar em volta de vocês e verem todas as coisas que estão acontecendo, que foram sinais que eu disse que estariam acontecendo no tempo do fim. Eu não sei te dizer quantos dias falta para o arrebatamento, irmão. Mas eu posso te dizer com segurança, nós estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. Não se deixe surpreender em situações que você deveria estar apto para ela. Ah, mas eu não levei a sério. Aí o dano é maior. Eu estava lá nos legendários, até ontem, e acompanhei o pessoal lá 2 dias, e fiquei assim um pouco decepcionado comigo. Eu não estava dando conta de andar igual que o pessoal estava andando, não. Eu falei assim, uai, mas você está velho mesmo, hein? Não mesmo. As juntas começaram a doer, o joelho doer. Eu me lembrava do tempo que eu fazia aquilo com o pé nas costas. Mas agora eu não faço mais. Eu não estava preparado para aquele esforço. Eu tinha que ter feito alguma coisa para me sentir assim tranquilo. Ainda vim com 2 bolhas no pé. Mas, irmãos, eu estou dando esse exemplo para você lembrar sempre que você precisa estar preparado. E Jesus fala isso, olha, quando eu chegar, vocês não podem estar envolvidos com muitas coisas aí do mundo, não. Porque senão será para vocês um susto, assim como será para todo mundo. E quero dizer para vocês, Jesus vai voltar como ladrão, não é para a igreja, não. Ele vai voltar como ladrão, é para o mundo. Eles não vão estar apercebidos, mas a igreja, sim. Ela vai estar pronta. Ela vai estar percebida. Ela saberá. Quanto mais os dias vão passando, irmãos, vocês podem notar que vocês têm naturalmente até aberto mão de certas coisas que antes vocês achavam tão importantes, mas vocês já não estão mais ligando para aquilo. Porque está abrindo diante de nós um momento que essas coisas já não estão fazendo muita diferença. E o que vai acontecer ali na frente, eu tenho que estar preparado. Se for preciso, eu tenho que julgar a carga fora do navio, porque eu não posso submergir. Não posso naufragar. E esse desafio está dentro da casa do Senhor, para você e para mim. Quando Paulo, então, falando à igreja, ele diz, aquele que pensa estar em pé, o que faz? Veja que não caia. Nós precisamos estar atentos, vigilantes. Essa é a palavra que o Senhor falou para os seus servos. Quando ele voltar e encontrá-los fazendo aquilo que realmente era o interesse dele, esses seriam recompensados com a medida maior. Então, igreja do Senhor, eu quero hoje chamar a sua atenção para esta palavra aqui. Continuando, versículo 4. Chegando-vos para ele, Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, aponta aí para o seu irmão aí, também vós, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos a habitação do Senhor. O Espírito dele habita no meio do povo dele. E ele nos tem feito sacerdotes,
nós nos aproximamos e comemos do pão da proposição, pão da presença. Nós nos alimentamos dele. Nós temos segurança na aliança feita com ele. E aí, então, não há justificativa para que você fique preguiçosamente vivendo a sua vida em Cristo. Você entendeu a palavra de advertência, igreja? O senhor não vai me cobrar essa não, tá? Olha para dentro de você mesmo, meu irmão. Eu estou mais preocupado em apainelar a minha casa, ou estou, em primeiro lugar, buscando o reino de Deus? Eu creio que, pelo menos aquilo que é essencial, fundamental, todos estão fazendo. Mas existem detalhes. Existem detalhes. Se você quiser correr mais rápido ou deslocar mais rápido, você precisa ter menos peso. Ó, só uma pessoa ali que falou, pessoal da educação física. Olha aqui, peso. A Bíblia nos fala que existem coisas na nossa vida que não são pecado, não, mas são coisas pesadas que você está carregando. Desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Repita comigo. Perseverança, a carreira que nos está proposta. Eu quero que você guarde esse texto de Provérbios, que nos fala o seguinte: no temor do Senhor você vai perseverar todos os dias. No temor do Senhor, você deve perseverar todos os dias, porque deveras haverá o quê? Haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. No temor do Senhor perseverarás todos os dias. Deveras haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Então a palavra hoje é para que o temor do Senhor cresça no seu coração, a visão do reino e de sacerdócio e de casa de Deus, que já foram liberadas e transferidas, né, o entendimento disso pelo Espírito para a igreja. E abrir mão, irmãos, daquelas outras coisas que tenazmente nos assedia, que é o pecado, e os pesos que talvez você ainda esteja carregando e que precisa se livrar deles, porque o dia se aproxima. Vamos ficar em pé? Senhor, nós estamos aqui para te adorar, para partir o pão como família do Senhor, juntos, glorificar o teu nome, porque tu és o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tu és santo, 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 o Senhor Deus triuno, todo-poderoso, meu Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Senhor, abençoa a tua herança, aqueles pelos quais o Senhor derramou o seu sangue. Clareia a mente de todos eles, ó Deus. Não nos deixe obscuros, vendo como que através de uma nuvem, uma cortina de nuvem, Senhor Deus. Mas traga precisão, nitidez, para que nós possamos, discernindo, separar o precioso do vil. Para que possamos no nosso dia a dia, nos detalhes do nosso viver, Senhor, sermos precisos. E assim temos uma vida livre, solta na presença do Senhor, para executar tudo aquilo que o Senhor já predeterminou para nós nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão.